Boa noite, irmãos. Começo de mais um ano, e a gente vê aqui que os adereços que estavam aqui, os enfeites, já se foram, as luzes se apagaram, e temos um novo ano à frente, né? E final de ano, muita agitação, muita coisa acontecendo. Eu abri o jornal essa semana e fiquei surpreso, porque o nosso jornalzinho da cidade, ele normalmente traz 2, 3, 4, às vezes 5, nenhuma pessoa que partiu, né? E no jornal dessa semana trouxe 16 pessoas faleceram na nossa região aqui, que é informado pelo serviço da Vida Prev. E o final de ano, então, bem corrido, bastante atividade, mas o ano cessou e começa-se um novo ano, né? E a pergunta que eu queria fazer para os irmãos, que nós vamos meditar sobre isso essa noite, é se você tem esperança para o ano vindouro, se você está esperançoso para 2019. E já perguntaria quais os sinais que indicam que eu estou precisando buscar esperança. Como diagnosticar a falta de esperança, já que todos nós precisamos de esperança. Mas quando é que ela se intensifica? Quando é que nós sentimos que estamos mais necessitados de esperança? Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, primeiramente no livro de Lamentações, é lá depois de Jeremias, depois de Isaías, é um livro pequeno, são apenas 5 capítulos. Nós vamos ler no capítulo 3, do verso 21 até o 26. Lamentações de Jeremias, 3, 21 a 26. E depois nós vamos ler o Salmo 137. Quem achou diz amém, quem não achou, acha, né? Lamentações de Jeremias 3, 21 a 26. Jeremias nos diz o seguinte: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Agora vamos ler o Salmo 137. Um salmo antes do que foi lido, né? Nós lemos o 138. Vamos ler o Salmo 137. O salmo diz o seguinte: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que no meio dela havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Amém. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, é a tua palavra, os relatos dos teus filhos que passaram por grandes momentos difíceis, e nós queremos nessa noite aprender com isso aqui, pelos teus feitos, por aquilo que o Senhor realizou no meio deles, pela reação deles, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a tua palavra, abrirmos o nosso coração e nossa mente para sermos renovados de esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quais são os sinais que indicam que eu e você precisamos buscar esperança? Como diagnosticar a desesperança? Nós lemos 2 trechos que se referem ao mesmo problema. Jerusalém havia sido atacada, destruída, e então Jeremias escreve a respeito do que estava acontecendo lá. Escreve em Jerusalém. E depois, já na Babilônia, o povo de Israel, não se sabe exatamente quem escreveu esse texto, esse salmo, né, está relatando a situação deles na Babilônia, né? E a questão é a seguinte, meus irmãos: Jeremias foi testemunha ocular da desgraça que aconteceu em Jerusalém, né? Ele viu a cidade saqueada, roubada, cercada. Ele viu o templo sendo queimado e o povo todo sendo passado ao fio da espada. Houve muito pranto, muita dor, gemidos e lamentações. Os velhos eram pisados pelas botas dos soldados, né? Soldados caldeus, e as crianças eram arrastadas como lama pelas ruas. As jovens eram forçadas e as mães choravam por seus filhos. O coração do profeta desfaleceu. Há um relato no Lamentação de Jeremias, onde as mães sugerem a possibilidade de se alimentar dos próprios filhos, com a cidade cercada, com toda a desgraça que estava acontecendo ali. Um exército duro, difícil, que entrou para destruir. E Jeremias foi testemunha ocular de tudo isso. Ele viu, passou por tudo isso. E ele, quando escreve em Lamentações de Jeremias, ele diz que ele viu a aflição pelo furor de Deus. Ele diz que ele foi guiado para as trevas e não para a luz. Ele diz que ele viu envelhecer a sua carne e os seus ossos. Ele diz que assentou-se em lugares tenebrosos. Ele foi cercado, excluído, teve suas orações cessadas e os seus caminhos fechados, e serviu de escárnio para todo o povo. Ele se assentou em lugares tenebrosos, teve a sua alma abatida e só lembrava disso. Você imagine alguém que passa por um momento terrível desse. Eu já passei por alguns momentos difíceis, de terror mesmo, né, de verdade, e a gente fica com aquela imagem na cabeça, a gente fica com o cheiro de sangue nos narizes, a gente fica com aquilo tudo na cabeça, e Jeremias viu tudo aquilo, ele viu toda aquela desgraça acontecendo na cidade, todos aqueles problemas, o seu povo depois sendo levado cativo, e ele diz que enquanto ele se lembrava disso, ele se abatia. Mas em um dado momento, né, Jeremias resolve então estancar da sua alma a dor. Ele entendeu que ele não deveria mais conviver com aquelas coisas na sua mente. E Jeremias toma a decisão de recomeçar. Ele diz: basta, assim não dá mais, assim eu não quero mais, eu quero recomeçar. E ele então estanca da alma a sua dor, e Jeremias toma a decisão de recomeçar, porque aqueles que só alimentam a alma com amargura adoecem e morrem. Ele chegou à conclusão de que se ele continuasse sofrendo e mantendo aquele desespero no seu coração, ele acabaria morrendo também, não pelo ataque dos soldados,
mas pela própria amargura que cercava a sua alma. Jeremias faz um relato minucioso da situação, com todos os fatos. Fala de todas as razões que levaram àquela situação, por mais que ele tivesse avisado a nação que não obedeceu ao Senhor. A ocorrência desses fatos, de Israel ter sido saqueado, roubado, destruído, foi porque o povo foi desobediente, não obedeceu, não ouviu, não quis atender, e eles então tiveram a cidade destruída, o templo queimado, o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Já o Salmo 137 está dentro do mesmo contexto, entretanto, eles não estão em Jerusalém. Eles estão fora de Jerusalém. E a composição do Salmo 137 fala da mesma realidade vivida pelo povo no exílio babilônico. E nos parece que o escritor se preocupa mais com as emoções por eles vividas do que propriamente com os fatos. É claro que no Salmo 137 ele fala também de que a cidade foi arrasada, de que as pessoas falavam arrasai, 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 né? Mas o que a gente percebe é que o salmista está preocupado em demonstrar as emoções que foram geradas a partir do problema. Não sei se vocês me entenderam. Jeremias relata os fatos. Tá? Por exemplo, essa questão das mulheres que pensavam em se alimentar dos próprios filhos para não morrer, né? São fatos que ele relatou. Ele relatou todos os fatos ocorridos ali, de como o templo foi destruído, o que aconteceu, das crianças, dos velhos, né? Mas no Salmo 137 não há essa preocupação, mas é uma preocupação de demonstrar o sentimento que estava por trás de todos depois do ocorrido, né? O Salmo 137 é um salmo tido como salmo imprecatório, ou seja, é um salmo que pede, que solicita de Deus a punição daqueles que puniram Israel. Há vários salmos nessa direção, né, chamados salmos imprecatórios. Traduzindo os fatos, né, o que eu e você podemos aprender desse salmo, né? Quais são os sinais de desesperança que ele aponta que hoje nós podemos ver nas nossas vidas? Assim como aquele povo viveu um momento de falta de esperança, de tristeza, nós também vivemos hoje, né? Quais são as coisas que a gente pode identificar como a falta de esperança? Eu vou ler o Salmo, versículo por versículo, e vou comentando, né? O primeiro verso diz: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Eu fico perguntando para vocês, quero perguntar para vocês, como é que alguém que está à beira do rio Tigre, à beira do rio Eufrates, rios esses que faziam parte do Jardim do Éden, como é que alguém que está num lugar desse, uma beleza toda dessa, eu imagino que são maravilhosos, que são rios perfeitos. Jerusalém nem rio tem, é uma cidade seca, com alguns depósitos de águas, pequenos riachos, mas nem rio tem. Como é que alguém que está sentado à beira de um rio desse fica lembrando de Jerusalém? Como que alguém que está sentado à beira dos rios mais bonitos do mundo, né, na Babilônia, no jardim suspenso da Babilônia, as coisas mais lindas que existiam, fica se lembrando de Jerusalém? O que está acontecendo com essa pessoa? Irmãos, quando nós vivemos na nossa vida um momento onde o nosso coração e a nossa mente não acompanham o nosso corpo, é porque a esperança está se indo. Embora eles estivessem num lugar lindo, maravilhoso, bonito, mas o coração deles não estavam ali. O coração, a mente deles estavam em Sião. E eles não queriam estar ali. E às vezes você vê fatos, coisas que você fica se perguntando. Esse final de semana, uma menina
semana passada, uma jovem, bonita, pessoa fantástica, estudante de medicina, pôs fim à própria vida em Adamantina. E aí a pergunta que nós fazemos é: como que alguém que está numa situação dessa, tem dinheiro, tem posição, está estudando, certamente tinha um monte de paquera, certamente tinha gente, tinha amigos, como que alguém que está nessa situação comete o suicídio? É porque certamente a mente e o coração não estavam no que ela estava fazendo, mas estava fora disso. Toda vez que nós chegamos a uma situação onde o nosso coração não acompanha o que nós estamos fazendo, nós estamos sujeitos a perder a nossa esperança. Babilônia era bonito? Era bonito. Eles tinham regalia? Tinham regalias. O rei da Babilônia levou eles para lá, deu uma condição boa para eles, né? Tanto é que Daniel, seus moços, foram elevados, né? Eles tinham condições, mas não estava, o coração não estava ali. O coração estava em outro lugar, o sentimento era outro, a vontade era outra. E toda vez que nós caminhamos por esses caminhos, de não acompanhar o que nós estamos fazendo, mas estar em outra coisa, nós estamos sujeitos a perder a esperança. Quando você está, mas não faz parte. Quando você está, mas não vivencia. Final de ano em família, sempre acontece isso, né? Está toda a família, aquela reunião bonita, tal, oh, que gostoso, que alegria, mas de repente um da família resolve encrencar. Puxa, mas está todo mundo aqui, é super difícil reunir. Não é assim, mas eu quero encrenca, porque o coração não está ali, o coração está em outro lugar. E toda vez que nós entramos por esse caminho, que nós não conjugamos o que fazemos, o que somos com o nosso coração, nós passamos a ter desesperança. O Salmo 2 diz: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Nos salgueiros que há, penduramos a nossa harpa. Para que serve a harpa, gente? Para pendurar? A gente pendura linguiça no fumeiro, né? Para ficar gostosa para comer. A harpa é para se tocar, né? Mas aqueles instrumentos que foram criados para produzir alegria e festa são descartados como uma mobília sem valor, como alguma coisa vazia. Quando nós não nos alegramos com aquilo que é para ser alegrado, quando coisas que deveriam nos trazer alegria não nos traz alegria, é porque nós estamos perdendo a esperança. Coisas que foram feitas para nos alegrar. Fatos, situações, objetos, pessoas. Mas eu não sou alegre. Eu me lembro que um amigo meu perdeu a sua mãe. E ele estava muito triste. Ele tinha ido embora da cidade e pouco tempo depois que havia ido embora, tinha se dado muito bem socialmente, com emprego bom, tudo, mas ele perdeu a mãe. E ele voltou para a cidade de Natal desolado, triste. E o parente, um primo dele, vendo ele naquela situação, tal, ele totalmente angustiado, amargurado, a mãe morta ali. Eles saíram de carro, eu estava junto. E o primo dele falou: eu vou colocar uma música aqui para você ouvir, para ver se te alegra. No momento desse, a última coisa que você quer na vida é ouvir uma música. Você tem dor, você tem dificuldade. E muitas vezes na nossa vida, pela nossa falta de esperança, nós transformamos instrumentos, coisas, pessoas, situações que deveriam nos alegrar, em coisas vazias e sem sentido. Eu tive o grato e o prazer e a felicidade de receber agora esses dias na minha casa a criança mais bonita do mundo,
né? Minha neta. E ela é mais bonita mesmo, viu? Não duvide de mim, não, que eu falo a verdade. Mais bonito do mundo. Então, o simples fato de você olhar para uma criança já te desmancha. Mas se você não está bem, uma criança não vai te tocar, né? Não vai fazer diferença. E muitas vezes você vai olhar para uma criança como sendo mais alguma coisa que está ali. Tá? Tem uma criança aqui, tem uma cadeira aqui, tem um móvel ali. Faz diferença. Quando nós transformamos situações que deveriam nos trazer alegria em objetos simples, em coisas simples, é porque a nossa esperança se foi. E nós precisamos estar revendo na situação. O verso 3 diz que aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Gente, é um absurdo, né? O cara estava lá, arrebentado, triste, chateado, e aí os opressores, aqueles que levaram, toca uma aí para nós. Já viu isso? Quando você pega uma música e fala, toca tal para mim, né? Toca uma música aí. E eles falam, como que nós vamos tocar? Né? E a desesperança, meus irmãos, acontece nesse momento, quando quem está do seu lado não leva em conta a sua dor. Quando alguém que está com você não considera a sua dor e insiste que você simplesmente seja alegre. Você até pode se alegrar, mas primeiro você quer falar da sua dor. Primeiro você quer falar do leite derramado, da tristeza que te acometeu, daquilo que não deu certo, daquilo que deu errado, daquilo que não aconteceu, da esperança que muitas vezes não se completou, né? Mas muitas vezes quem está do nosso lado, e aí a gente pode se referir à família, a amigos, não está nem aí com você. Vamos nos alegrar. Aí a razão de tantas drogas, tanta bebida, tanta coisa, porque as pessoas querem ser alegres, mas de repente não são consideradas na sua vida e vão para a droga, vai para uma coisa, vai para outra, né? Quando alguém que está do seu lado não leva em consideração a sua dor, o caminho se torna difícil e é quase impossível ter esperança, né? O verso 4 e 6 diz o seguinte, mas como entoaremos, de 4 a 6, né? Mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se minha língua ao paladar. Se eu não proferir, Jerusalém, a ti a minha maior alegria. A questão é, eles cantavam, as músicas eram feitas para ser tocadas em Jerusalém. E tocar fora de Jerusalém não tinha significado para eles. E eles dizem, olha, se eu fizer essa besteira, vamos dizer assim, que minha língua grude no céu da boca, que se asseque a minha mão direita, o meu braço direito, se eu fizer uma coisa dessa, né? Sabe, meus irmãos, a desesperança acontece quando a nossa maior motivação está ligado a fatos e situações que não são mais possíveis. Quando motivações, quando coisas que nós queremos, que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós, na verdade, achávamos que ia acontecer, não acontece mais. Situações que nós achávamos que ia acontecer e que não vai acontecer. Eles não tinham como tocar em Jerusalém, o pessoal não ia deixar eles tocar. Eles tiveram que ficar 70 anos na Babilônia para voltar a tocar a sua harpa em Jerusalém. Voltar, reconstruir o templo e voltar a tocar. Mas naquele momento era impossível tocar em Jerusalém. Na nossa vida, muitas vezes acontece isso. Nós insistimos com situações, com coisas que já não são mais possíveis. Situações que são impossíveis e que não vão acontecer, né? E nós muitas vezes não queremos esperar
nós queremos logo, né? E nós dizemos às vezes assim, olha, eu só vou ser feliz se acontecer tal coisa. Se não acontecer, eu fico emburrado. Eu vou parar. E eu vou desistir, né? E muitas vezes o que nós queremos é impossível. Eu falei desse amigo meu que o nosso primo colocou a música para ele ouvir, a mãe dele faleceu, e ele desesperou totalmente. Ele era um jovem, tinha na época 23, 22, 23 anos, e ele começou a visitar a mãe no túmulo. Ia lá, ia. E depois ele começou a colocar na cabeça que ele queria mãe, mas a mãe já tinha morrido e seria impossível voltar. E ele foi caminhando por caminhos, por coisas, buscando alegria. Ele tentou suicídio da primeira vez, não aconteceu. Na segunda vez ele teve êxito e realmente morreu. Quando a nossa motivação, quando os nossos desejos, quando aquilo que nós queremos está ligado a situações impossíveis, e nós nos fechamos para isso, fica difícil. E muitas vezes nós vamos não ter mais esperança, né? Hoje de manhã, conversando com os meus alunos, na nossa classe, né, comecei a aula falando a respeito de duas coisas que eu li essa semana, muito interessante, né? A Bíblia, por quase 700 vezes, usa a condição quando. Quando levantar o Filho de Deus, quando Jesus morrer, quando ressuscitar, né? E a outra palavra que é muito usada na Bíblia também é até que Jesus volte, até que a igreja seja arrebatada, né? E na nossa vida, muitas vezes, nós temos que viver sobre essas condições. De quando vai acontecer, até que aconteça. E nós temos que aprender a viver assim. Nem tudo que nós queremos acontece exatamente quando a gente quer que aconteça, né? Até que, quando? Porque Deus trabalha assim. Hoje a gente sabe perfeitamente que aqueles que queriam tocar harpa voltaram para tocar harpa. Tanto é que a coisa depois ficou tão boa na Babilônia que muitos deles não quiseram nem voltar. Acabaram ficando por lá. O templo foi reconstruído, eles voltaram numa situação relativamente boa. Muitos não queriam reconstruir o templo, né? E todas as situações. O verso 7 diz: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, arrasai, até os alicerces. Eles estão trazendo à memória o fato terrível. E a insistência em trazer fatos que só trazem maior dor ainda, não leva a nada. E eles insistiam em trazer isso à memória, né? Trazer à memória o ocorrido. E como Jeremias fez? Jeremias se libertou disso e disse, a partir de agora eu vou trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. O verso 8 e 9 diz, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir com o que fizestes a nós. Feliz aquele que pegar os seus filhos e der com eles nas pedras. Esse último verso aqui, sabe o que ele está falando? Feliz a pessoa que pegar o molequinho, ou que seja já grandinho, ou maiorzinho que seja, pega a cabeça dele e dá na quina da sarjeta. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que quem se vingar, quem fazer isso vai ser feliz. Aqui, meus irmãos, é uma situação que é a situação terminal da vida de qualquer pessoa com relação à esperança. Quando o ódio e a vingança
Sentimentos que só levam à morte e ao desespero se transformam em razão para a vida, e a ilusão de que tais atitudes se transformarão em felicidade, aí é o fim da picada. Vingança e ódio nunca trouxe nada para ninguém. Aliás, só tormento. Mas às vezes a pessoa acha que fazendo vai ser feliz. Eu me lembro que quando aquele senhor matou, né, o comerciante aqui de Tupi Paulista, o seu Plínio, logo após o assassinato, ele foi entrevistado. E ele estava bem. Ele dizia, olha, eu fiz e faço de novo, se for preciso. Se ressuscitar, mato de novo. Estava muito bem, achando que estava feliz, porque ele tinha finalmente limpado a honra, tinha feito o que deveria fazer, e ele estava feliz. Mas a mesma conversa, 4 dias depois, foi totalmente diferente. Já não tinha mais aquela alegria, aquela felicidade, aquela coisa do que tinha feito. Quando a gente deixa que o ódio, que a vingança, ou que qualquer desses sentimentos tome conta da nossa vida, nós estamos colocando fim à esperança. E ela não pode mais voltar. Por isso mesmo, meus irmãos, Jeremias rompe com as memórias destrutivas e abre a sua visão para o Deus da esperança. Ele rompe com todo aquele sentimento. Eu imagino que ele ouviu o barulho dos soldados matando, das espadas, dos gritos de horror naquela cidade, das pessoas morrendo, daquele cheiro de sangue, coisa horrível. Mas ele diz, eu vou limpar isso da minha mente, eu vou deletar tudo isso. E quando ele resolve parar com tudo isso e trazer à memória aquilo que realmente poderia lhe dar esperança, ele começa a entender as várias lições que o sofrimento pode produzir. Que o sofrimento pode produzir lições de vida para nós, né? Ele permite, meus irmãos, que o sofrimento que ele sofreu o faça humilde e não amargo. Que há muita gente que sofre e fica amargo. Ao invés de humildade, vira amargura. E ele não permite que isso aconteça. Ele passa a ter a esperança em Deus. Ele diz que ele aguarda a salvação. Ele leva em consideração o até quando, o quando e o até que. Ele aguarda, ele espera. Ele busca Deus e ele suporta com dignidade o jugo da mocidade. Ele diz que bom é sofrer a adversidade na mocidade. Falar isso para a moça é duro, né? Mas é bom, porque depois de velho é difícil, hein? É melhor sofrer na mocidade. Então ele diz, bom é sofrer porque a gente aprende, né? A gente aprende, a gente passa pelas lições, né? A gente que tem filhos, muitas vezes fica querendo proteger o filho, proteger. E graças a Deus a gente não consegue proteger tanto, e eles fazem a besteira que eles têm que fazer para aprender. Seria ótimo que eles nos ouvissem e não fizessem as besteiras que fazem, né? Não sofreria. Mas já que é teimoso, né? Já que são teimosos, é bom sofrer a adversidade na mocidade. E Jeremias, ele diz que ele se submeteu ao jugo em silêncio. Em silêncio. Pessoa que sofre calada, né? Ele se recusa a revidar. Muitas pessoas no sofrimento ficam desesperadas. A minha tia morava em Pirapozinho, e na esquina da casa dela bateu um caminhão. O caminhão da prefeitura estava cheio de areia, pesado, e o motorista ficou preso ali dentro do caminhão. E o dito cujo do caminhão, que é F600 a gasolina, aquilo pega fogo sozinho, né? Imagine batendo. O caminhão começou a pegar fogo.
E o rapaz que estava ali dentro, o motorista, começou a gritar, pedir socorro, tal, e o fogo aumentando e ninguém conseguia tirar. E em dado momento ele inverteu o pedido de socorro. Ele começou a amaldiçoar e dizer ao fogo: fogo maldito, queima, fogo maldito, fogo maldito. Alguém que, na hora do sofrimento, não teve a possibilidade de aguardar, de sofrer de pedir a Deus misericórdia e morrer queimado ali, fazer o quê? Não estava conseguindo. Mas ele transformou, e a minha tia ficou altamente impressionada de ver aquela cena na esquina da casa dela, aquele caminhão pegando fogo, aquele homem morrendo, e os gritos, dizendo da maldição, amaldiçoando. Jeremias sofre em silêncio e ele se recusa a revidar. Para encerrar, meus irmãos, Jeremias falou de fatos e o salmista falou de sentimentos e de emoções. O que mata o homem nem sempre é a dureza da vida. O que mata o homem nem sempre são os fatos, as situações, mas os sentimentos que ele absorve no sofrimento, as emoções. Há muita gente doente, há muita gente precisando tomar remédio, muita gente com as emoções toda torta, porque não consegue sofrer em silêncio, buscando a Deus as dificuldades. É bom lembrar que o sofrimento que o povo de Israel estava sofrendo era pela desobediência. E nem sempre a gente sofre por desobediência. Às vezes a gente sofre porque sofre mesmo, porque acontece. Porque o outro erra e nos prejudica, né? E nem sempre os fatos que nos acontecem vão nos matar. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles podem nos levar à morte. Vocês acham que é normal, num final de ano, morrer tanta gente assim? Você acha que é normal isso? Pegue o jornal e olhe. Por que será que num final de ano, normalmente todo ano é assim? Porque os sentimentos afloram, porque as emoções afloram, né? E não estou querendo dizer aqui que todos que morreu, porque não é nada disso, gente. Por favor, né? De repente tem parentes de vocês que faleceram, tem pessoas que morreram de acidente, tem pessoas... Mas eu estou dizendo é que foge da regra normal. Né? Foge o... Por quê? Por causa do sentimento, das emoções que muitas vezes estão doentes. Se você tem sentido dessa forma, né? Eu vou reprisar aqui para a gente encerrar. Se você tem sentido que o corpo não está onde a cabeça está, né? Se sua mente não vive onde está seu corpo, se você tem deixado instrumentos, coisas que são feitas para produzir a alegria, deixado isso descartado como mobília vazia, se você tem sentido que quem está ao seu lado não importa com sua dor, e insiste que você viva bem, né? Se a sua motivação está ligada a fatos e situações que não são possíveis, pelo menos por enquanto, se você insiste em trazer à memória fatos que só trazem dor, se você deixou que a catástrofe que acometeu sua vida te transformasse em ódio e vingança, você urgentemente precisa buscar esperança. E a esperança é só em Deus. Assisti um filme sábado, não sei quem que assistiu aí, é Milagre no Paraíso, alguém assistiu na Globo? E eu achei muito interessante aquela parte em que a moça vai falar com o pastor, ela lá desesperada com a filha doente, e ela pergunta, né, para o pastor, como é que será que Deus deixa que a minha filha fique nessa situação? Revoltada, né? Ela parou de ir na igreja, estava nervosa. E o pastor falou, olha, já passei por isso,
vou te dizer duas coisas. Você pode se revoltar, abandonar Deus, ou você pode se achegar a Deus, por causa do problema. Eu vou te dizer que a segunda opção é a melhor. E aí no final do filme, depois que passa todo o processo, tudo aí, depois de tudo é que ela começa a perceber como Deus, em todo o processo, em todas as situações, esteve com ela, acompanhando, ajudando, colocando pessoas, colocando gente, né? Amém, meus irmãos? Vocês entenderam? Se não entendeu, vai ficar para a próxima, porque hoje acabou. Às vezes eu falo tudo de novo, né? Mas essa aí não adianta. Vamos orar então? Vamos ficar em pé.